Entre o sonho e a vigília, existe um instante, onde o corpo dorme, mas a alma acorda. Chamam isso de paralisia do sono. A paralisia do sono, baseada em uma experiência real. Desde a adolescência, eu sempre tive uma relação estranha com os meus sonhos. Havia noites em que eu percebia com clareza que eu estava dormindo. E quando isso acontecia, bastava esfregar os olhos dentro do sonho que eu acordava. Era tipo um controle que me fazia acreditar que nada dentro da minha mente poderia me assustar. Com o tempo, fui me acostumando a esse dom involuntário. Pesadelos vinham e iam, mas eu sempre encontrava uma saída, como se tivesse aprendido o caminho de volta para a realidade. Até que, certa noite, algo diferente aconteceu. Algo que não deu para escolher. Eu tinha adormecido na sala, o sofá encostado na parede, a janela no canto e a televisão perto da porta. Tudo parecia comum, igual a qualquer outra noite. Mas havia um silêncio pesado, quase palpável, como se o ar tivesse parado. Pela cortina fina da varanda, a luz amarelada do poste atravessava devagar. Ela criava sombras compridas que se moviam junto com o vento lá fora. E entre uma dessas sombras, algo parecia não se mover. Um vulto escuro, imóvel, parado, diante da porta de vidro. Por um instante, pensei que fosse apenas uma ilusão do sono. Mas o vulto tinha forma, tinha presença. E, embora eu não visse um rosto, eu sabia que havia algo ali, ou alguém. Não senti pavor imediato, talvez porque, dentro de mim, algo sempre me manteve firme na fé. Desde pequeno, aprendi a entregar o medo nas mãos do Criador. E foi isso que me manteve calmo, até perceber que eu não podia me mexer. Era como se o corpo tivesse transformado em pedra. Eu queria me mover um dedo, um músculo, qualquer coisa, mas nada respondia. A mente estava desperta, viva, lutando contra uma prisão invisível. E essa sensação é algo que nenhuma explicação científica descreve por completo. Eu respirava, mas o ar parecia pesado demais. Cada tentativa de movimento trazia apenas mais cansaço. A sensação era de que o corpo inteiro pesava toneladas e a única coisa que se movia eram meus pensamentos. Tentei me concentrar, como fazia nos sonhos lúcidos na adolescência. Tentei me lembrar de esfregar os olhos, de forçar o despertar, mas não importava o quanto eu tentasse, a fraqueza só aumentava. Era como se algo drenasse minha energia, como se quisesse que eu ficasse ali. O vulto, lá do lado de fora, não se movia. Permanecia parado, como se me observasse com paciência. Não havia rosto, nem olhos, mas havia intenção. Uma presença que parecia entender o que eu sentia e se alimentar disso. Por um momento, pensei em gritar o nome de Deus, mas a voz não saía. O silêncio da sala era tão profundo que eu ouvia apenas meu coração. A cada batida ecoava dentro da minha cabeça como um tambor distante. Foi então que eu senti algo diferente, uma leve vibração no ar, um arrepio que percorreu minha espinha. Era como se o vulto tivesse dado um passo em minha direção. Mesmo sem som, eu juro que eu ouvi o chão ranger. Nesse instante, fechei os olhos com força, dentro do que consegui, e em pensamento, pedi que o Criador me libertasse, que me deixasse acordar, voltar ao corpo, respirar sem medo. Foi um pedido silencioso, mas cheio de desespero e fé ao mesmo tempo. Pouco a pouco, senti o corpo voltando. Primeiro um dedo, depois a respiração mais profunda, como se a vida se encaixasse de novo dentro de mim. E quando abri os olhos, tudo estava igual, menos o ar, que parecia leve outra vez. O sofá, a cortina, a luz do poste, tudo no mesmo lugar, mas o vulto não estava mais lá. A varanda parecia vazia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. E ainda assim,
eu sabia que algo havia estado ali comigo. Alguns dizem que a paralisia do sono é apenas um erro do cérebro, um descompasso entre o corpo que dorme e a mente que acorda. Outros acreditam que é o instante em que o espírito vê o que os olhos não podem ver. Eu ainda não sei ao certo. Mas toda vez que me deito e o silêncio começa a pesar demais, me lembro daquela noite, do vulto, da sensação e do quanto a linha entre o sonho e o real pode ser fina, fina até demais.